livro de 2 Reis, capítulo 7 e o versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial dos sírios, e nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa para os nossos corações. Nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 7 adiante. Você vai ver a história de Samaria. Você vai ver que naquela época Samaria, ela foi sitiada, ela foi cercada pelos seus inimigos. Eu quero que você dobre a sua atenção para cá, por gentileza. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que Ben-Hadad era o rei da Síria, um rei forte, valente e poderoso, que comandava um exército forte e poderoso naquela época. Ele decidiu cercar Samaria. Quem estava reinando em Samaria era o filho de Acabe, esposo de Jezabel. Quando eles cercaram Samaria, o que levou o rei de Samaria a tomar uma atitude? A atitude foi: fecharam as portas da cidade de Samaria, porque o muro de Samaria era um muro muito alto, e quando eles se sentiam ameaçados, eles fechavam as portas de Samaria. E o que eu acho interessante nesse texto é: o exército do rei Ben-Hadad tinha cerca de 120 homens, todos muitos bem preparados e equipados, homens fortes em batalhas, homens de guerra. Então o rei de Samaria se sentiu ameaçado. Você sabe que quando a pessoa ela se sente ameaçada diante de algumas situações, ela vai tomar uma decisão para se proteger diante das ameaças. E a decisão que ele toma é fechar Samaria. Ninguém sai e ninguém entra em Samaria. Por um bom tempo, os seus inimigos acamparam fora de Samaria e estiveram ali cercando Samaria. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que fora de Samaria estava ali 4 leprosos. E quem eram esses leprosos, missionária? Esses leprosos, a história não diz por certo quem era eles, não cita os seus nomes, só dizem que eram 4 leprosos. E por que esses leprosos estavam fora dos portões de Samaria? É porque eles não podiam entrar pelo estado que eles se encontravam leprosos. Quem era leprosos, eles não tinham dignidade dentro da cidade. Quem levava a lepra no seu corpo, ele era expulso da cidade, era colocado para fora, e eles tinham que habitar no arraial dos leprosos. Preste atenção. Mas aí o que eu acho mais novedoso aqui é que Deus decide usar 4 leprosos para confundir os seus inimigos. O que eu quero dizer nessa noite é que Deus usa o improvável para tornar provável na sua presença. Eu não sei o que tu tens passado, eu não sei qual a afronta que tu tens vivido, mas a palavra do Senhor nessa noite para as nossas vidas é: eu te levanto no deserto.
O exército de Samaria não tinha a mínima possibilidade de vencer o exército da Síria, porque eram homens preparados. Mas aí, irmãos, o que eu acho interessante nessa mensagem é que Deus não vai usar o rei de Samaria, Deus não vai usar o exército de Samaria, Deus vai usar 4 leprosos, o improvável tornando-se provável, o impossível tornando-se possível. Ei, irmãos, podem até acharem que você é improvável, pode até acharem que você é insignificante, mas eu quero dizer nessa noite que os céus nos abraçam. Os céus te achou primeiro, os céus te abraçou, os céus te achou primeiro, os céus te abraçou quando ninguém dava nada por você, quando a sociedade te rejeitou, aí Deus chegou e te abraçou. Quem está entendendo a mensagem nessa noite, você pode dizer glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem nessa noite, você pode dizer glória a Deus. Quem está aqui diante de você é aquela pessoa que era improvável, mas aí Deus levantou e disse: eu vou te usar porque tu é instrumento na minha mão. Eu não vim brincar nessa noite, porque eu não estou aqui para brincar. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: você é um projeto nas mãos de Deus. Você é um projeto nas mãos de Deus. Você é um projeto nas mãos de Deus. O inimigo se levantou, mas foi para cair. O inimigo se levantou, o inferno se levantou, o exército se levantou, mas Deus disse assim: eu estou na frente. Quatro leprosos estão sentados à porta de Samaria. E aí eles começam a conversarem entre si: se nós ficarmos aqui, nós morreremos de fome. Se nós entrarmos no arraial dos nossos inimigos, nós morreremos da mesma forma. Quem já passou fome sabe que a fome ela não é agradável. Quem já passou fome sabe, irmãos, que às vezes a pessoa ela age sem pensar. Quem já passou fome sabe do que eu estou falando nessa noite. Aí eles decidem entrar no arraial dos seus inimigos. A decisão deles agradou o coração de Deus. Existem situações nas nossas vidas, decisões nas nossas vidas que agrada o coração de Deus. Eles estavam falando entre si. A conversa agradou ao coração de Deus. Eles se levantaram e entraram, foram saindo de Samaria e se aproximando ao arraial dos seus inimigos. Mas o que é interessante é que quando eles tomaram essa atitude, Deus bradou dos céus e Deus começou a utilizar os pés de 4 leprosos. Aí,
E quando chegou, irmãos, quando os seus inimigos ouviram, eles não ouviram os pés de 4 leprosos, eles ouviram um exército se aproximando. Deus está dizendo nessa noite que a peleja não é nossa, a peleja pertence a Ele, a guerra não é nossa, a guerra pertence a Ele. Deus usa 4 leprosos para confundir os seus inimigos. Vocês já participaram de uma guerra? Eu acredito que não, mas aí quando Deus quer fazer, Ele faz porque Ele é Deus. Ele brada no céu, Ele brada na terra. Olhe para cá. Se nós vamos para a história, no Antigo Testamento, nós encontramos histórias de homens e mulheres que era improvável diante da sociedade. Era improvável. Você se lembra de Jefité? Jefité era filho de uma prostituta. Jefité foi expulso da sua cidade de Gileade, foi expulso do seio da sua família. Mas o que Jefité tinha, os seus irmãos não tinham. Jefité tinha a presença de Deus. O que Jefité tinha, os seus irmãos não tinham. E o que era que ele tinha, missionária? Ele tinha fé em Deus. Ele vai para a cidade de Tobi. Quem conhece a história sabe que a cidade de Tobi era a cidade onde habitava homens perversos, homens malignos. Mas aí Deus, Ele começa a prosperar a vida de Jefité na cidade de Tobi. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida é a presença de Deus. Deus dá estratégias para Jefité. Em Tobi, ele levanta um exército poderoso, com homens sanguinários. Mas aí ele usa as estratégias necessárias. Irmãos, quando nós sabemos utilizar as ferramentas que Deus nos deu, Deus confirma nos céus. E Deus faz prosperar a nossa caminhada. Quando se espalhou a notícia que Jefité tinha um exército poderoso, a notícia chegou aonde? Em Gileade, na cidade que ele foi expulso. E os inimigos de Israel estão oprimindo a Gileade. E quem que eles chamam novamente? Eles chamam Jefité. O improvável retornando para Gileade. Ele saiu expulso, mas agora ele está entrando pelas portas de Gileade. Quem tem promessa, irmãos, Deus faz cumprir no momento certo, na hora certa. O tempo é de Deus, o tempo pertence a Deus, o tempo não pertence a nós, o tempo é dele, os minutos é dele, a hora é dele. Deus levanta 4 leprosos para confundir os seus inimigos. Quando Deus quer fazer, Ele não depende do provável, Ele usa mesmo o improvável para fazer acontecer. E eu te convido a se colocar de pé nessa noite.